Você não está atrasado. Talvez o mundo queira te fazer acreditar que sim. Talvez as comparações com os outros gritem dentro de você, dizendo que o tempo está passando, que você está ficando para trás. Mas Deus te diz hoje, você está exatamente onde eu quero que esteja. O relógio humano nunca vai se alinhar com o relógio divino, porque o tempo de Deus é diferente. O que para você parece demora, para Ele é preparo. O que parece atraso é direção. Deus não se atrasa, Ele age no momento perfeito. Muitas vezes, o que você chama de espera, Deus chama de construção. Ele está edificando algo em silêncio, moldando o teu caráter, lapidando o teu coração e te tornando forte o suficiente para carregar o peso da promessa. Se viesse antes, talvez te ferisse. Se viesse fora de tempo, talvez você não soubesse sustentar. O amor de Deus é tão grande que Ele prefere te preparar do que te dar algo que te destrua. Por isso, não se desespere com o tempo. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu está se movendo a teu favor. Olhe para a história de Abraão. Deus prometeu um filho quando tudo parecia impossível. Os anos passaram e a promessa não se cumpria. Mas o tempo de Deus não falhou. Quando parecia tarde demais, Deus mostrou que nunca é tarde quando Ele decide agir. O mesmo Deus que cumpriu promessas há milhares de anos é o mesmo que trabalha em tua vida hoje. Ele não muda e as suas promessas continuam firmes. O tempo de Deus é perfeito porque vem carregado de sabedoria. Ele sabe quando te esconder e quando te revelar. Sabe quando te silenciar e quando te exaltar. Enquanto você olha para o calendário, Deus olha para o coração. O que Ele quer é que você confie, mesmo sem entender. A espera é o terreno onde a fé floresce. É na demora que aprendemos a depender, a orar mais, a ouvir mais, a descansar mais. O deserto não é o fim, é a escola onde Deus ensina os seus filhos a não desistirem. José foi vendido, traído, esquecido, mas nunca fora do tempo de Deus. Cada lágrima que ele derramou o aproximou da promessa. E quando chegou o dia determinado, ele saiu da prisão direto para o palácio. Tudo o que parecia atraso era parte do plano. Assim é com você. O que hoje te faz chorar, amanhã vai te fazer testemunhar. Deus não te prometeu pressa, Ele te prometeu vitória. E a vitória de Deus vem no tempo certo. Pode parecer que está demorando, mas há um propósito em cada minuto. Deus está te ensinando a confiar nele e não nas circunstâncias. O inimigo vai tentar sussurrar que é tarde demais, que você perdeu o tempo, que os outros já chegaram e você ficou. Mas a voz de Deus diz: calma, ainda estou trabalhando. A promessa de Deus não tem validade. Ele não esquece o que disse. O mesmo que começou a boa obra vai completá-la. Às vezes, Deus te faz esperar porque está te protegendo de caminhos errados. Ele sabe o que você ainda não enxerga. Ele sabe o que te feriria, o que te afastaria, o que não sustentaria o propósito. Então, quando ele diz ainda não, não é castigo, é cuidado. O silêncio de Deus não significa ausência, significa movimento invisível. É como uma semente debaixo da terra. Por um tempo, parece que nada acontece, mas é no escuro que a vida está nascendo. Assim é o tempo de Deus. Ele faz crescer aquilo que ninguém vê, e quando chegar o momento certo, vai florescer diante de todos. O que hoje está escondido, amanhã será testemunho. E o mais bonito é que ninguém vai poder dizer que foi sorte. Todos verão que foi propósito. Quando você entende o tempo de Deus, a ansiedade perde força. O desespero dá lugar à paz. Você para de correr e começa a caminhar com confiança. Porque quem confia em Deus entende que até o atraso é parte do plano. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Isso significa que a espera não é perda de tempo, é fortalecimento. Enquanto você espera, Deus te dá asas. Ele te prepara para voar mais alto do que imaginava. Não se compare com ninguém. O tempo dos outros não é o teu. O que Deus escreveu para você é único e não vai se cumprir nem antes nem depois, mas no tempo certo. Quando Ele agir, tudo fará sentido. O tempo de Deus é preciso, não se adianta, não se atrasa.
E quando ele abrir as portas, você vai entender por que tantas outras ficaram fechadas. Talvez hoje você esteja cansado, sentindo que orou demais e nada aconteceu. Mas lembre-se, a espera de hoje é o testemunho de amanhã. Um dia você vai olhar para trás e dizer: se tivesse acontecido antes, eu não estaria pronto. Deus não erra. Ele sabe o momento exato de fazer o impossível acontecer. Quando ele quiser, um segundo será suficiente para mudar tudo. O tempo de Deus é o tempo da revelação. Ele te leva ao deserto para te ensinar que nem tudo é sobre chegar rápido, mas sobre aprender o que é essencial. A pressa faz perder o foco, mas a paciência faz crescer raízes. E Deus está te enraizando na fé. Ele não quer te dar apenas uma bênção passageira, ele quer te dar algo duradouro. Então, se hoje o teu coração está apertado, respira. Deus ainda está no controle. Ele não te esqueceu. A tua oração ainda está no altar. O que é teu não se perdeu, está guardado nas mãos do Senhor. E quando ele disser agora, nada nem ninguém poderá impedir. O tempo de Deus não depende da tua pressa, depende do teu preparo. Não desanime. O tempo de Deus é exato. Ele faz tudo formoso no seu tempo, como diz a palavra. E quando esse tempo chegar, a espera vai valer a pena. A porta vai se abrir, o sonho vai se cumprir e o teu coração vai entender. O tempo de Deus nunca falhou. Por isso, não se compare, não murmure, não duvide. O que é teu está a caminho. Talvez o relógio humano diga que é tarde, mas o relógio do céu diz que é agora. E quando Deus disser chegou o tempo, será de uma forma tão linda que você vai cair de joelhos e dizer: agora eu entendo, Senhor. Você não está atrasado, está sendo preparado, está sendo lapidado por um Deus que sabe o que faz. E quando o tempo dele chegar, a tua vitória não será apenas tua, será um testemunho vivo de que o tempo de Deus é perfeito. Então confia, espera, descansa, porque no tempo certo Deus vai te surpreender. Você não está atrasado, está exatamente no tempo de Deus, e isso precisa estar gravado no teu coração. Há momentos em que parece que tudo à tua volta está se movendo, que todos estão conquistando, que o mundo anda depressa e você ficou parado. Mas saiba, Deus não mede o teu progresso pelo ritmo do mundo, e sim pela tua fidelidade no processo. O que para os olhos humanos parece demora, para Deus é parte do plano. Ele não tem pressa porque o tempo está nas mãos dele, e o que ele começou em ti, ele mesmo vai terminar. A espera é o solo onde a fé floresce. É no tempo em que nada acontece que Deus te ensina a confiar. Ele não quer apenas te entregar a promessa, quer te ensinar a sustentá-la. O deserto, muitas vezes, é a escola onde ele te fortalece. E enquanto você reclama da demora, Deus está lapidando o teu coração para o que vem. A bênção sem preparo se transforma em peso, mas a bênção recebida no tempo certo se transforma em propósito. Quando José foi lançado na prisão, parecia o fim. Quando Davi foi esquecido entre as ovelhas, parecia abandono. Quando Noé construiu a arca sem ver uma gota de chuva, parecia loucura. Mas todos eles estavam dentro do tempo de Deus. Nenhum deles estava atrasado. Cada lágrima, cada silêncio, cada espera fazia parte de algo maior. E quando chegou o tempo de Deus, tudo aconteceu de forma tão perfeita que ninguém pôde dizer que foi coincidência. O tempo de Deus não erra, a tua vida não está parada, está sendo moldada. O que Deus está fazendo agora é invisível, mas é real. Ele está abrindo caminhos que você ainda não consegue ver. Está preparando pessoas que ainda não conhece. Está ajustando detalhes que você ainda não entende. E quando ele alinhar tudo, o cenário será perfeito. Por isso não tema a demora. O que é de Deus demora porque é eterno. Tudo o que vem dele tem fundamento. Enquanto você pensa que está esperando por Deus, é Deus que está esperando o teu coração amadurecer. E promessa não tarda, ela espera o teu preparo. É por isso que Deus, muitas vezes, te mantém em silêncio. Ele te ensina a crescer em paciência, a se firmar na fé, a caminhar sem ver. Porque fé não é ter tudo nas mãos, é continuar crendo mesmo quando nada parece fazer sentido.
Você já percebeu que as coisas mais valiosas da vida não acontecem de repente? O ouro precisa ser refinado no fogo. A árvore mais forte é a que leva mais tempo para crescer. O diamante é formado sob pressão. E o mesmo acontece contigo. O tempo de Deus é o teu refinamento. Ele está te purificando, te preparando, te fortalecendo. Não reclame do processo, abrace-o. O que vem depois da espera será tão grandioso que você vai olhar para trás e entender o motivo de cada lágrima. Talvez você esteja cansado, perguntando a Deus, até quando? Mas saiba que o até quando do homem é o está chegando de Deus. Ele não se esqueceu da tua oração. Não ignorou o teu clamor. Cada lágrima foi colhida, cada suspiro foi ouvido. O céu trabalha em silêncio, mas jamais ignora um coração que confia. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele está te provando no tempo em que parece não estar acontecendo nada, mas é nesse tempo que ele mais trabalha. Moisés esperou 40 anos no deserto antes de ver o mar se abrir. Ana chorou anos antes de segurar Samuel nos braços. Abraão esperou décadas antes de ver a promessa nascer. E quando o tempo chegou, foi perfeito. Nenhum deles ficou sem resposta. Nenhum deles ficou fora do plano. E o mesmo Deus que foi fiel com eles será fiel contigo. Não permita que a ansiedade te roube a fé. O tempo de Deus é exato. Às vezes, ele atrasa algo não porque você não merece, mas porque ele quer te mostrar que o controle está nas mãos dele. E quando você solta o controle, o céu se move. Quando você para de insistir em fazer do seu jeito, Deus começa a agir do jeito certo. Você pode até não ver, mas Deus está movendo montanhas por você. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você chora, Ele escreve. Enquanto você se sente parado, Ele te empurra para o destino. Nada está fora do lugar. Tudo está sendo preparado para o tempo perfeito. O tempo de Deus é o tempo da revelação. E quando Ele agir, será de uma forma que ninguém poderá negar. Você vai ver portas se abrindo que pareciam trancadas, respostas chegando de onde menos esperava e sonhos antigos se tornando realidade. E vai entender que tudo o que parecia atraso era apenas o cuidado de um pai que nunca erra no tempo. Por isso, descansa o coração. Você não está atrasado, está sendo moldado. Deus ainda está escrevendo e a história ainda não terminou. E quando chegar o capítulo que Ele preparou para você, será tão lindo que até as tuas lágrimas farão sentido. Você não está atrasado, está sendo lapidado por Deus. E essa lapidação dói, é silenciosa, é demorada. Mas é nesse processo que Ele tira o que não serve, molda o que precisa ser transformado e fortalece o que é essencial. Deus não tem pressa em terminar uma obra que Ele começou com amor. O oleiro não apressa o vaso. Ele gira, aperta, amassa, refaz. Mas no tempo certo o vaso ganha forma e brilho. E assim é você nas mãos de Deus. O que hoje parece um tempo de quebra é, na verdade, um tempo de construção. Ele está te preparando para algo que vai além da tua imaginação. Talvez você olhe ao redor e veja pessoas conquistando, casando, sendo promovidas, viajando, vivendo o que você tanto sonhou. E o inimigo sussurra que o teu tempo passou, que a tua hora não chegou, que Deus te esqueceu. Mas o inimigo é mentiroso. Ele quer que você desista no meio do processo, quer que perca a fé antes da promessa. Só que o que é teu está guardado nas mãos de Deus e ninguém toca no que Ele reservou para você. A tua promessa não tem prazo de validade, porque foi o próprio Deus quem determinou. Há coisas que só florescem em estações específicas. A semente pode estar no solo há meses, invisível, sem sinal de vida, mas quando a estação certa chega, ela rompe a terra e cresce com força. Assim será contigo. O que está adormecido dentro de você vai florescer no tempo certo. O tempo de Deus é diferente do teu, mas é perfeito. Ele sabe o momento exato de fazer brotar. O que para você parece atraso, para Ele é amadurecimento. Lembre-se de que Deus não quer te dar qualquer coisa. Ele quer te dar o melhor. Por isso, Ele te faz esperar. Às vezes, o não de hoje é a proteção de amanhã.
Às vezes, o ainda não é a forma de Deus dizer: eu tenho algo maior e é preciso confiar. A fé é o fio que te liga ao propósito. Mesmo quando tudo parece contrário, quando as portas se fecham, quando os sonhos parecem distantes, Deus continua sendo Deus. Ele não muda por causa das circunstâncias. O tempo dele é preciso e o plano dele é perfeito. Olhe para a vida de José. Quando ele foi traído pelos irmãos, jogado num poço e vendido como escravo, parecia que o sonho tinha acabado. Mas era apenas o começo do propósito. A prisão que parecia o fim era o caminho que o levaria ao palácio. O tempo de Deus transformou a humilhação em exaltação. E quando o plano se cumpriu, todos entenderam que cada atraso era, na verdade, parte da direção. Assim será contigo. Um dia, tudo o que hoje te causa dor fará sentido. O tempo de Deus é o tempo da revelação, da cura, da resposta, da virada. Ele sabe o instante exato de agir, e quando ele age, ninguém pode impedir. O que hoje te faz esperar, amanhã vai te fazer agradecer. Deus não trabalha na tua velocidade, trabalha na tua necessidade. Ele te dá o que precisa, no tempo em que o teu coração pode receber. Quantas vezes você orou pedindo que algo acontecesse logo? Quantas vezes pediu que Deus acelerasse o processo? Mas e se Ele te desse agora algo que ainda não saberia lhe dar? Deus te ama demais para te entregar promessas quando o teu coração ainda está aprendendo a confiar. Ele prefere te preparar no deserto do que te perder no palácio. Ele prefere te ensinar a depender do maná diário do que te deixar viver de aparência. A espera de hoje é o preparo para a vitória de amanhã. E quando Deus resolver agir, tudo vai acontecer rápido. Aquilo que parecia distante vai acontecer de uma vez. Ele muda histórias em segundos, transforma lágrimas em risos, portas fechadas em novos começos. E o mais lindo é que tudo acontecerá naturalmente, sem esforço, sem desespero, apenas pelo poder da sua vontade. Você não está esquecido. Deus está apenas escrevendo os capítulos invisíveis da tua história. Ele está preparando pessoas, movendo corações, abrindo caminhos, alinhando o que precisa ser alinhado. E quando tudo estiver pronto, Ele vai te chamar pelo nome e dizer: agora é o teu tempo, e ninguém poderá impedir. Por isso, não se desespere com o tempo. O tempo de Deus é o relógio mais preciso que existe. Ele não se adianta e nem se atrasa. E quando Ele diz agora, tudo muda. Um simples encontro, uma ligação, uma palavra pode ser o sinal da virada que você esperou por tanto tempo. O tempo de Deus é o tempo da manifestação da promessa. Enquanto isso, continue caminhando. Continue orando, crendo, servindo, mesmo sem entender. Deus não se esquece de quem permanece fiel na espera. O segredo não é entender o tempo, é confiar no autor do tempo. E o autor da tua história nunca erra no enredo. Ele sabe o momento certo de colocar o ponto final em uma fase e começar um novo capítulo. Talvez você esteja em um tempo de silêncio. Parece que Deus não fala que o céu está fechado, mas o silêncio também é resposta. Deus fala na pausa, age no invisível, constrói no escondido. Quando Ele se cala, está preparando algo maior do que as tuas palavras poderiam pedir. A tua oração nunca cai no vazio. Ela ecoa no céu e volta como resposta no tempo certo. Então, se hoje tudo parecer parado, lembre-se, o tempo de Deus nunca é perda, é propósito. Ele está te lapidando, te testando, te moldando. E quando o processo acabar, você será mais forte, mais sábio e mais confiante. Porque o que vem de Deus não te enfraquece, te amadurece. E quando o tempo chegar, será lindo. O que demorou anos acontecerá em dias. O que parecia impossível se tornará realidade. E você entenderá que Deus não se atrasou. Ele esperou o momento perfeito para te mostrar que o controle nunca saiu das mãos dele. Você não está atrasado. Está sendo preparado para viver o melhor tempo da tua vida, o tempo de Deus. Você não está atrasado. Está sendo conduzido com perfeição pelo tempo de Deus. E mesmo que o coração insista em achar que as promessas estão demorando, lembre-se, Deus nunca se atrasa.
Ele age na hora exata, no minuto certo, no segundo que o céu determinou. Há promessas que precisam de tempo, porque o tempo é a ferramenta que Deus usa para alinhar o invisível. Enquanto você olha para o calendário e conta os dias, Deus está olhando para o teu coração e medindo o teu preparo. E quando o preparo se alinha com o propósito, a promessa acontece. É difícil esperar, eu sei. É difícil manter a fé quando parece que tudo está parado. Mas é nesse tempo que Deus está mais próximo, ainda que você não sinta. É nesse silêncio que Ele trabalha. O tempo de Deus é um processo de amor. Ele te guarda, te protege, te ensina, e quando tudo estiver no lugar, Ele te surpreende. O tempo dele não é como o nosso, e é por isso que muitas vezes não entendemos. Mas o que hoje parece demora, um dia se revelará como cuidado. Deus está cuidando de detalhes que você nem imagina. Ele está construindo algo sólido, duradouro, eterno. A promessa de Deus nunca morre. Ela pode adormecer, mas não se perde. A palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia. E se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Pode não ser quando você quer, mas será no momento perfeito. O mesmo Deus que sustentou Daniel na cova, que alimentou Elias no deserto, que abriu o mar para Moisés, ainda está agindo. Ele não mudou. E o mesmo poder que moveu o impossível no passado continua ativo hoje. Você pode estar no meio de um processo, tentando entender o porquê de tanta demora, mas Deus não erra no tempo. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele está te amadurecendo para o que vem e te ensinando a depender apenas dele. Às vezes, Deus não muda o tempo, Ele muda você dentro dele. E quando o teu coração estiver pronto, Ele muda o cenário ao teu redor. É por isso que muitas vezes as coisas só acontecem quando você aprende a confiar, mesmo sem entender. A fé é o elo entre a promessa e o cumprimento. É o que te sustenta quando nada mais faz sentido. E Deus ama um coração que continua acreditando mesmo quando o tempo parece contrário. É por isso que Ele se agrada tanto daqueles que esperam com paciência. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso significa que enquanto você espera, Deus te fortalece. Enquanto o mundo corre, Deus te prepara. A pressa é inimiga da promessa. A ansiedade é a voz do medo, mas a paciência é a voz da fé. Quando você aprende a descansar em Deus, o coração encontra paz, porque entende que o tempo está nas mãos certas. Deus não precisa correr para provar nada a ninguém. Ele é o dono do tempo, e quando Ele decide agir, nada nem ninguém pode impedir. Talvez o que você mais queira hoje seja uma resposta, uma virada, um sinal de que o tempo chegou. E saiba, quando for o tempo certo, você vai sentir. As coisas começarão a se encaixar, as portas certas se abrirão, os caminhos que antes eram confusos se tornarão claros. Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de direção. E quando Ele disser agora, tudo o que estava travado começará a fluir. Enquanto isso, permaneça firme. Continue crendo, orando, agradecendo, mesmo que o cenário não mude. Deus honra quem permanece fiel na espera. Ele não esquece nenhum clamor, nenhuma lágrima, nenhum ato de fé. Tudo está sendo registrado no céu. E quando o tempo dele chegar, será tão grandioso que o teu passado de espera se transformará em testemunho. Há pessoas que desistiram a um passo da promessa porque não entenderam o tempo de Deus. Não seja uma delas. Continue. Ainda que o vento sopre contra, ainda que o desânimo bata à porta, ainda que o silêncio pareça longo demais, permaneça. Porque Deus está preparando algo que vale cada segundo de espera. O que vem de Deus não é qualquer coisa, não é completo. Ele não te dá migalhas, Ele te entrega o banquete. O tempo de Deus é também o tempo da restituição. Ele não apenas cumpre promessas, Ele devolve o que foi perdido, cura o que foi ferido, restaura o que foi quebrado. E quando Ele age, ninguém pode desfazer. A tua vida está nas mãos do Criador, e o que está nas mãos dele é intocável. Pode parecer que o tempo passou, mas o tempo de Deus não se perde.
Ele tem o poder de recuperar anos, de resgatar sonhos, de reacender o que parecia apagado. Por isso, não olhe para o relógio, olhe para o céu. O tempo humano engana, mas o tempo de Deus é perfeito. Ele vai cumprir cada promessa, não uma a menos. Ele vai fazer você entender que o atraso foi, na verdade, o tempo exato da preparação. O que está por vir é maior do que o que ficou para trás. O futuro que Deus tem para você é cheio de esperança, cheio de propósito, cheio de vida. E quando esse tempo chegar, e ele vai chegar, você vai olhar para trás e entender. Vai perceber que as lágrimas que hoje doem foram o adubo da tua fé. Que o silêncio que parecia castigo foi a prova do teu amadurecimento. Que a demora foi o cuidado de Deus te preparando para não perder o que Ele tem para te dar. Porque o que vem de Deus é para durar, é para permanecer, é para marcar a tua vida e glorificar o nome dEle. Você não está atrasado. Está no caminho certo, trilhando o processo exato que Deus escreveu para você. A tua história está sendo escrita com paciência, com amor, com propósito. E o autor dessa história nunca erra o capítulo. Mesmo quando parece que a página está em branco, ele está escrevendo com tinta invisível. Então, descansa. Entrega o controle. Confia no tempo de Deus. Ele não falha, não se atrasa, não esquece. O que ele prometeu vai se cumprir. E quando tudo acontecer, será tão perfeito que você vai dizer com lágrimas nos olhos: agora eu entendo, Senhor. Eu nunca estive atrasado. Eu sempre estive no teu tempo. E esse será o dia em que o céu e a terra se alinharão para cumprir o propósito que sempre foi teu.